Bom, vamos começar então? Vamos, agora sim. Deixa eu abrir a minha colinha. Eu e a Tainara, nós fazemos um Sextou com Propósito. Toda sexta-feira nós gravamos ao vivo no Instagram, pegamos uma passagem bíblica, fazemos a leitura dela e a interpretamos com família, empreendedorismo e vendas. E a gente gosta, de tempos em tempos, fazer algo presencial. Misturar um café, né? Compartilhar uma mesa e fazer. Então, o nosso sextou vai ser sabadão. Vai ser um sabadão. Nós escolhemos o livro de Jó. Alguém aqui nunca ouviu falar de Jó? Não, todo mundo já ouviu falar. Legal. E então nós vamos utilizar do livro de Jó para fazer essa interpretação hoje, tá bom? Vocês podem interagir normalmente, tá? Pode perguntar, pode comentar, livre, tranquilo. Né? Tá bom, gente. Vamos começar dessa vez com a oração. A gente sempre faz uma oração no final, mas como está todo mundo aqui, beleza. E às vezes alguém tem que sair um pouco antes, então a gente já faz no início. Pode ser? Tá bom. Meu Deus, meu Senhor, é no nome do Senhor Jesus que nós estamos na Tua presença. Quero consagrar a Ti esse momento, consagrar cada vida que está aqui nesse instante, Deus. Que essas pessoas, elas tenham o abraço do Teu Espírito, que elas tenham o conforto, o consolo e a alegria que elas precisam no coração delas. Espírito Santo, quero te clamar nesse instante que traga-nos o entendimento da Tua palavra e que eu e o Cleito nós sejamos apenas um vaso nas Tuas mãos, apenas o transportador da mensagem, Pai, mas que o Senhor fale com essas pessoas. Assim eu te louvo, te agradeço, no nome do Senhor Jesus. Amém. Amém, amém. Então vamos começar, Tainara? Vamos. E eu sempre começo dizendo isso, né? Por que você escolheu o livro de Jó? Mas dessa vez é o contrário. Dessa vez é Cleiton. Por que você escolheu? Dessa vez eu que escolhi o livro de Jó. Gente, eu escolhi o livro de Jó porque, primeiro, várias coisas aconteceram na vida dele, né? Ele era um cara muito produtivo, né? Um cara rico para essa época, e de repente ele perde tudo, né? A gente já vai explicar como é que foi essa perda, mas em resumo ele perde tudo e ele fica se questionando, o que eu fiz, né? E nessa época as pessoas, quando pecavam, né, as pessoas acreditavam o seguinte: se você pecou, Deus está te castigando. E Jó não conseguia entender. Gente, o que eu fiz? Eu sempre, né, não mereço isso. Ele ficava nessa. E as pessoas foram se afastando. Por quê? Elas acreditavam que ele fez alguma coisa, né? E, enfim, até a esposa, né? Né, já queria que ele morresse e saísse né, dessa vida, enfim. E no final, Jó, ele já tinha ouvido falar de Deus, mas ele nunca tinha presenciado de fato a palavra, né? E depois, enfim, ele se reconecta com Deus e, né, recebe muitas coisas de volta. A gente vai explicar com calma. Mas eu escolhi esse livro mesmo a gente achando que a gente faz tudo certinho, às vezes a gente tem os nossos momentos ruins, né? E já aconteceu comigo, de eu desistir de Deus, assim, eu brigar com ele, falar, cara, esse cara não está gostando muito de mim. Né? Isso aconteceu quando eu tinha lá meus 13 anos, meu pai faleceu num acidente de carro. E um adolescente, né? Então, por que Deus fez isso? Tanto estuprador, bandido, gente ruim por aí, e meu pai, acidente. Por quê? Né? E o carro bateu, a pessoa que estava dirigindo não teve nenhum arranhão. O meu pai morreu. Se ele sobrevivesse, ficaria talvez numa cadeira de roda para o resto da vida, porque daqui para baixo os ossos foram praticamente todos destruídos. Então, eu fiquei meio, né? E aí me afastei. Depois, anos depois, eu fui entender que eu precisei passar por aquilo para ser a pessoa que eu sou. Hoje eu vendo seguro de vida, então veja só, né? Então eu senti dentro de casa que é a ausência de um pai e como, né, é difícil financeiramente, além de psicologicamente. Então, hoje eu vendo, financeiramente eu resolvo, né? Psicologicamente, o dinheiro às vezes até ajuda, né?
Então, Deus às vezes não, Deus tem esse propósito para nós, mas muitas vezes a gente não entende. Vamos começar? Vamos. E o livro de Jó, ele faz com que a gente entenda que às vezes a gente está fazendo tudo certo na vida, só que situações adversas precisam acontecer. Às vezes a gente fica questionando muito, mas como ele falou, né, tem tanto estuprador, tanta gente ruim que tá ali, né, merecendo morrer, só que a nossa justiça é diferente da justiça divina. A nossa justiça é muito no 1 a 1. A gente julga muito todo mundo e é todo mundo sendo julgado o tempo todo. Só que a justiça divina, ela funciona diferente. Às vezes precisa acontecer alguma coisa ruim com uma pessoa que não merecia, vamos dizer assim, no julgamento padrão, para que outras pessoas sejam resgatadas. Então, talvez, no caso do Cleiton mesmo, o pai dele não merecia ter morrido, né, como na visão ali de tudo que estava acontecendo, só que através desse acidente, acaba que ele se tornou o homem que ele é hoje e ajuda muito mais pessoas a salvar a vida delas mesmas, ali, salvar toda a situação. Ele até estava me contando que teve um amigo nosso, né, ali dos eventos, que ele precisou fazer uma cirurgia no joelho e pouco antes ele tinha comprado um seguro de vida. E aí o seguro de vida vai suprir essa parte que ele não vai conseguir trabalhar. Ele é empreendedor, ele trabalha, ele faz o salário dele. Então é uma das coisas assim que hoje ele consegue ajudar essas pessoas, mas tudo existe um motivo. Só que quando a gente tenta entender esse motivo no momento que ele está acontecendo, é muito complicado, porque a gente não consegue entender a cabeça de Deus. Ele nunca vai se justificar para a gente. E para quem está... Nós estamos gravando isso aqui, vamos colocar ele lá no YouTube e pode ser que tenha pessoas que não conhecem a história de Jó. Vamos de 1 a 1. Então, lá no capítulo 1, Deus e Satanás estão conversando, né? E Satanás, ele desafia Deus. Sim. Esse é o termo, né? Ele desafia Deus. Bom, Jó é um cara íntegro, mas olha a vida do cara. Ele tem tudo de bom, né? O cara tem dinheiro, o cara tem família, uma mulher bonita, tem filhos. Aí é fácil. É fácil gostar de Deus nessa hora, né? E Deus fala, pode, né, tirar tudo de Jó, só não toca na vida dele. Uhum. Então é assim que começou o desafio. E os anjos, eles vão se apresentar para Deus e Satanás também vai junto. E Satanás, né, esse nome, quando puxa nos originais, é tido como acusador. Ou seja, então ele vai como um acusador já para cima de Deus, porque a terra, ela não pertence a Deus em si. Ela vai ser resgatada quando Jesus voltar e levar a gente vai para um outro lugar, muito melhor. Só que ela foi cedida ao inimigo quando Adão e Eva comeram um fruto que não era para comer, relaram no que não era para pegar. E ali, Jó, ele foi apresentado como homem íntegro. E isso incomodava muito Satanás. E aí Satanás chegou junto com os anjos ali, falando assim, mas tá, é muito fácil para ele gostar do Senhor, para ele não se revoltar contra você, para ele não blasfemar contra o teu nome, se ele tem tudo, se você dá tudo para ele. Até ali no Jó 1, deixa eu ver, 1:7. Aí ele fala, no 1:9, fala, será Jó, teme a Deus sem outras intenções? Porventura não erguestes uma cerca protetora em volta dele, de sua família e de tudo que ele possui? Tu pessoalmente tens abençoado todas as obras da mão desse homem, de maneira em que seu rebanho estão se espalhando por toda a terra. Então dava para ver uma certa assim inveja, assim, tipo assim, olha, eu não consigo tocar nele porque você está colocando uma proteção, então é muito fácil dele te adorar. E aí Deus fala para ele, não, então fica à vontade, né? Aí concedo-te o poder para destruir tudo que ele possui, apenas não estenda a tua mão contra a pessoa dele. E aí Satanás foi e começou. E quando ele começou matando os rebanhos, matando os servos, matando tudo em volta ali. E aí chega uma parte que é muito interessante, que é ali no 1:19, que é quando chega uma pessoa e fala, olha, seus 7 filhos e suas 3 filhas estavam num banquete, veio um vento muito forte, derrubou a casa em cima deles. Até ali, Jó, ele só estava no momento passivo, ouvindo tudo. Só que nesse momento que ele ouve que os filhos dele foram mortos,
Aí vem o 20. Ao ouvir tudo isso, Jó levantou-se, rasgou o manto que vestia e foi raspar a cabeça. Logo em seguida ajoelhou-se, encostando o rosto no chão, em sinal de humildade e adoração diante de Deus, exclamou em oração: Nu deixei o ventre da minha mãe e nu partirei da terra. O Senhor deu, o Senhor tomou. Louvado seja o nome do Senhor. E em todas as atitudes, Jó não errou nem pecou. E uma das coisas que fala bastante, né, nessas próximas partes é que em todas as coisas Jó não pecou com os lábios, não errou. Então sempre mostra que ele permanecia íntegro, mesmo com tudo de ruim acontecendo sem ele entender. E Jó, ele orava muito pelos filhos, né? Então os filhos iam fazer os seus jantares na casa do mais velho, né? Os outros iam para lá. E mesmo antes dos filhos cometerem qualquer tipo de pecado, Jó já orava. Então, o Jó, ele era um cara que tinha muita intimidade com Deus, né? Sim, ele orava, ele pedia, até pela intercessão de outras pessoas, né? E aí, às vezes, eu me questiono, né? Será que a gente faz isso de coração mesmo? Outro dia eu estava com a minha filha, nós íamos dormir e eu comecei a orar. E na oração, fiquei fazendo uma oração para ela, né? Aí ela falou assim, e o Rafael? E a mamãe? Eu falei, é verdade, filho, vamos também pedir pelo Rafael e pela mamãe. Então, o quanto que a gente lembra de fazer isso por outras pessoas, né? A gente pode fazer por todo mundo. Né? Então, acho isso também uma parte legal de Jó. Assim, né? E ali no capítulo 2, que eu até esqueci de colocar, mas tem uma parte muito importante que é quando os 3 amigos de Jó vêm. Esses amigos de Jó, eles são tidos como pessoas ruins, né? Tanto que eu não sei se vocês conhecem a expressão, são amigos de Jó, tipo a pessoa que vem meio que para te ferir. Só que tem todo um contexto. Quando você lê assim com uma visão da época, você consegue entender. Pensa que naquela época o entendimento das pessoas se você está sofrendo muito, é porque você pecou e Deus está te castigando. Só que esses amigos, eles vieram mesmo de longe e eles, ali no 2:11, fala, e 3 amigos de Jó vieram visitá-lo, partindo cada um de sua região, pois haviam combinado de vir prestar-lhe alguma solidariedade e consolo. Ele faz da cidade de Temã, Biliade de Suá e Zofar de Namate. Aí pula para o 12. Em desespero, cada um deles rasgou seu manto e lançou terra sobre a própria cabeça. E ficaram sentados no chão, na companhia de Jó, durante 7 dias e 7 noites seguidos. Uma das reflexões que eu quero trazer é quantos amigos que a gente tem que vai ficar sentado com a gente 7 dias e 7 noites no pior momento da nossa vida. E uma outra reflexão maior ainda, para qual amigo a gente iria e sentaria 7 dias e 7 noites junto com eles, no pior momento da vida deles? Eu acho que até essa segunda parte é mais interessante do que a primeira, porque quando a gente recebe ajuda é sempre muito, muito bom. Mas e a gente? Quando que a gente vai se colocar num ponto de sentar com o amigo no pior momento dele e tá ali, só de presença, no que ele precisar conversar, no que ele precisar falar, no que ele precisar de ajuda? Nossa, essa é uma reflexão. Estou tentando lembrar, eu não me lembro. Quando meu pai faleceu, a minha mãe, ela conversou com um grande amigo meu, que ele é meu amigo até hoje, eu não sabia, fui descobrir isso anos depois, e ela falou, olha, cuida do Cleiton. Ela acho que já sabia que qualquer coisa eu poderia me desviar do caminho, né? E eu era muito ligado ao meu pai. E esses amigos, eles realmente se aproximaram mais de mim, me convidando, né, participando da minha vida, se mantendo próximo. Não foi nesse formato, né, de ficar ali os 7 dias, mas sempre à disposição para me acompanhar, para, né, a gente fazia tudo juntos, né, andar de bicicleta e por aí vai. Então, realmente, se não fossem eles, talvez, porque é uma linha muito tênue, né, entre ir para o bom caminho e o mau caminho, né? Uma companhia já consegue mudar todo, dependendo da situação emocional. Uma escolha errada pode trazer várias consequências. O efeito borboleta. O efeito borboleta. Então... Mas uma outra coisa desses amigos é por que eles ficaram sentados e sendo que eles eram ricos também, eles eram amigos e eles não ajudaram? Porque hoje, por exemplo, se eu quebrar
a empresa, se vocês quebrarem, vocês têm o networking ainda. Vocês conseguem chegar conversando, reiniciar do zero. Só que aqui, nesse caso, eles tinham muito essa questão de não compactuar com o pecado de Jó. Porque na visão deles, Jó tinha feito alguma coisa errada. Só que mesmo Jó tendo feito alguma coisa errada, eles estavam ali, tipo, sentados junto com ele, tipo, ajudando, dando aquele apoio moral. Então, eles não ajudaram o financeiro do Jó naquela época, mas eles ajudaram com essa parte emocional. E no capítulo 3, até o 31, aí vem todos os diálogos que acontecem. Nesse momento é onde os amigos ficam assim: Jó, assume que você errou, confessa teu pecado para Deus e resolve essa coisa, resolve o que está acontecendo. Pede perdão logo Fala assim, pelo seu erro, né? Quando as outras pessoas pecavam e vinham aqui para se consultar com você, você falava para elas, se resolva, né? Vai atrás de Deus, e Deus resolvia a vida delas. Agora, na tua vez, você não quer fazer isso? E a mulher de Jó, ela fala uma coisa que, assim, tem que ter essa compreensão, né? Que no caso ela fala, amaldiçoa esse Deus e morre. Tipo assim, tá, por que você quer manter a sua integridade? Porque na cabeça dela, ele pecou. Só que não tinha como. Na cabeça dele, ele estava certo. Então, ele fica se defendendo várias vezes. E ela fala, amaldiçoa esse Deus e morre. E aí ele fala, né? Olha, você fala como uma louca. Porque você aceita muito bem o bem de Deus, mas o mal você não quer aceitar. Então, como assim? Mas olhando por uma visão meio em cima dela também, ela também tinha perdido tudo, ela também tinha perdido os filhos, e ela achava realmente que o marido tinha pecado. E ela não estava sabendo o que estava acontecendo. Então ela falava para ele, olha, amaldiçoa Deus e morre logo, já que você não quer assumir que errou, peca contra ele de uma vez, né? Termina com isso. E é uma atitude desesperada. Então, às vezes, pessoas que são muito próximas da gente, na intenção de nos proteger, acaba dando uns conselhos meio errados. Então, a gente tem que saber filtrar muito bem todos os conselhos que a gente recebe para ver dali o que tem fundamento e o que não tem. E Jó, nessa fase, de tanto que as pessoas falavam que ele tinha pecado, ele começa a achar que realmente ele pecou, né? Então tem isso também, né? Nós aqui, quando a gente começa a falar muito de uma pessoa que ela está errada, ou que o comportamento é ruim, e às vezes a pessoa começa a acreditar muito nisso, né? Nós que temos filhos, a gente tem que tomar muito cuidado de como que a gente taxa o nosso filho, né? Você sempre é mal comportado, né? Será que ele está sempre sendo mesmo? Ou é aquele comportamento que não é adequado, né? Você é errado, você não merece, né? Nós, adultos, temos muitas crenças que nós carregamos lá da infância, que a gente não consegue romper padrões e crescer por acreditar em algumas coisas que foram ditas para nós lá atrás, que nem sempre é uma verdade, mas a gente tomou aquilo como verdade e acredita até hoje. No entanto, que tem pessoas lá que começam a ganhar bem, gasta tudo, ganha bem, gasta tudo, na hora que vê, né, não tem nada, né? Então, ter esse discernimento também, né, de tomar um cuidado de que crença que você instala nas outras pessoas, marido, mulher, crianças, etc., e o que instalaram em você lá atrás. Então, se você conseguir interpretar e romper essas amarras, aí você também vai crescer na vida. Sim. E o do 3 ao 31, então, é sempre esse diálogo, né, do Jó falando que não fez nada de errado e os amigos dele falando, não, você está colhendo o que você plantou, só que recupera logo. E aí, chega ali na parte 6:24, deixa eu achar. Defesa de Jó? Isso. Ele fala assim, ministrai-me, dai-me o saber e eu me calarei. Mostrai-me onde eu cometi o erro ou o pecado. Então ele sempre bate nisso, me mostra. Fala para mim, tipo assim, vocês estão falando que eu errei, mas fala para mim onde que eu errei para que eu possa me corrigir. Isso é uma forma de buscar um feedback hoje em dia, né? Então, quando você está fazendo alguma coisa, quando está dando tudo errado na tua vida, vocês têm esse pensamento de ir buscar alguém que tem entendimento e perguntar onde que eu posso estar errando aqui? Tipo, pedir uma visão de uma outra pessoa, fala para mim, o que está acontecendo? O que eu posso fazer de diferente aqui para eu me consertar?
É. E o Eliú, que era o mais jovem, ele até não se sentia tão digno de falar, né? Ele espera os mais sábios, os mais velhos, mas ele que deu o conselho com mais sabedoria do que todos os outros. Porque ele não acusa Jó, né? Mas ele convida Jó a avaliar se aquilo que estava acontecendo com ele, qual é o significado disso. Que é mais ou menos o caso que eu contei aqui, né? Pô, meu pai faleceu de um acidente, ao invés de ficar tentando, né, brigar com Deus, por que você fez isso, tentar entender o propósito, né? Então hoje eu percebo, né, que aquilo aconteceu e eu me transformei na pessoa que sou hoje. Então minha conexão com a minha mãe né, teve momentos difíceis, mas hoje ela é muito mais intensa, porque ela foi meu pai e minha mãe, né, a proximidade com meus amigos, né, hoje eu trabalho com seguro de vida. Então, são coisas que a gente vai avaliando de qual foi o propósito daquilo. Será que se não tivesse acontecido aquilo, eu seria a pessoa que sou hoje? Eu teria os filhos que eu tenho hoje? Né? Então, você começar a olhar o lado bom do que acontece de ruim com a gente. Tem Sim. maturidade, sabedoria, uma visão. E aí tudo que acontece de ruim, veja como eu fiquei também mais protegido por algumas coisas, né? Porque eu né, meu pai faleceu, já sofri com aquilo, né? Então, as outras coisas que aconteceram na minha vida já tiveram impacto muito menor, né? Então, eu estava mais preparado para aguentar, né? Então, é tentar enxergar um objetivo maior em relação às coisas ruins que acontecem. E aqui o engraçado é que o Eliú, ele não é um dos amigos, né? Então, os 3 amigos, eles provavelmente trouxeram esse menino como servo, ele é tido como muito mais jovem, e ele ficou ouvindo só, ali quietinho, como se o Cleiton viesse aqui conversar com a gente, trouxesse o filho dele, e o filho dele ali quietinho, e aí do nada, do filho dele, é usado uma grande sabedoria. Então, às vezes, os conselhos que a gente vai receber vêm de lugares que a gente não está esperando. A Bíblia mesmo fala que nos finais dos tempos, Deus vai usar das crianças, vai usar dos velhos, eles vão ter visões. Então, assim, às vezes a gente está olhando para um lugar, querendo a resposta específica de um lugar, só que ela está vindo de outros. Então, Deus ele não tem essa limitação de usar somente um canal para falar com a gente, ele usa o todo. Então, às vezes, ouvir muito o que está sendo dito, saber, claro, né, sempre filtrar tudo ali, mas esperar que a resposta venha só de um lugar é muito complicado. Tenta ouvir todo mundo. Prestar atenção, né, nas pessoas. Todo mundo tem seu valor e, às vezes, aquele conselho... Por exemplo, teve uma vez que eu e minha esposa, a gente brigando muito, casamento ali na corda bamba, e nós temos uma funcionária dentro de casa, ela percebe, vai sentindo aquele clima diferente, e aí ela me indicou um filme. Falou, Cleiton, assista esse filme. Eu não vou lembrar o nome do filme. Fogo? A Prova de Fogo, foi esse mesmo. A Prova de Fogo. Vocês já viram esse filme? Tem o livro e tem o filme. Gente, esse filme, muito bom. E aí eu assisti e falei, gente, realmente, né, me deu uma outra visão em relação ao meu casamento. Depois daquilo, estou fazendo cursos, os cursos têm me mostrado, né, esse valor da minha esposa, as diferenças, enfim. Então hoje o nosso casamento foi restaurado. Mas olha só da onde veio o conselho. Olha onde começou. Então. Uma pessoa que você não imaginava. Você imagina seu amigo próprio, seu pai, sua mãe, pessoas que te conhecem há mais tempo. Mas, né, veio uma pessoa ali que está até pouco tempo na minha vida. Sim. Esse filme, né, esse livro, o resumo dele é que era um bombeiro que estava tendo muito problema também no casamento dele. E aí o pai dele dá um livro para ele, que são 40 dias para ele de desafios. Então, cada dia ele tinha que fazer uma coisa diferente para a esposa dele. Um dia dar flor, um dia fazer um café da manhã, cada dia ele tinha que fazer uma coisa. E no final desses 40 dias, o casamento dele é recuperado, porque ele viu que ele tinha perdido muita coisa, né? Ele estava deixando ela de lado por muitas coisas. E se vocês tiverem interesse, o final ele é muito legal, tem um plot twist bem legal lá no final.
que daí eu ia contar, mas é spoiler demais. Mas assim, é um filme muito bom. Vale a pena. E entrando nessa parte de casamento, é até interessante de olhar para a vida de Jó, porque Deus, o diabo toca em tudo, e no casamento não. O casamento ele é uma aliança que é sagrada, ele é uma aliança que é para ser respeitada. Então, ele toca em tudo, toca nos bens, toca até nos filhos, mas não toca na esposa. Mesmo a esposa mandando ele morrer ali, Deus não pune ela por esse comportamento, porque querendo ou não, ela também não sabia os planos de Deus, não sabia se realmente ele não tinha pecado. Ela não passando muito pano, eu sei que é ruim o posicionamento dela, ela realmente agiu como uma louca, mas Deus não puniu ela por conta disso. Deus só deixou ela reservadinha ali e no final ela está com ele. Então ela acompanhou todo o processo com ele. Ela teve aquele surto, ele repreendeu ela parou, não falou mais nada. E aí no final ela ainda está junto com ele porque foi através dela que ele teve os outros filhos. Então os 10 filhos primeiros faleceram e no final Deus restitui e dá mais 10 filhos para eles. Então, é muito importante hoje, não sei de todos aqui quem é casado, quem não é, mas entender que o matrimônio, ele é uma aliança muito sagrada. A pessoa que está junto com você, ela é uma pessoa que você escolheu. É a única pessoa que você assim, escolhe mesmo para passar a vida com você. Amigos a gente escolhe para estar perto, mas a gente acaba não dividindo a vida sempre. Filhos, a gente não escolhe quem vai ser o nosso filho, como que vai ser muito da personalidade dele, a gente não escolhe os nossos pais, mas o esposo, a esposa, a gente escolhe, a gente que faz a seleção ali na hora de se relacionar. Escolhe os defeitos que a gente aceita, os defeitos que a gente não aceita, então é muito importante a gente sempre ter essa visão. E como cristãos, entender que é muito fundamental a oração pelo teu esposo. Porque às vezes teu esposo está numa fase que ele está um pouco mais distante de Deus, ele não está tomando uns caminhos meio errados, não está ouvindo tanto, mas é nesse momento que você, como cônjuge, entra no lado intercessor. Começa a se apresentar para Deus e colocar a vida dessa pessoa. Não pedindo para que não, Deus, faz aquela pessoa mudar, vou usar o exemplo do meu marido, que é o Daniel. Deus, faz o Daniel parar de ser teimoso, alguma coisa assim. E isso não é uma oração correta. É Deus, abre os olhos dele, dá entendimento, me mostre também o que eu tenho que aprender com essa situação. Sabe, e mais com humildade na hora de orar também pela vida da pessoa que está com você. Porque, afinal de contas, é essa pessoa que a gente escolheu. E aí fazer essa reflexão, né? Quem que a gente está colocando nas nossas orações, né? Estamos tendo essa intimidade, de fato, com Deus, né? Porque Deus restituiu tudo, né? Então, Ele recebeu em dobro, mesmo trazendo agora uma analogia com vendas, nem sempre as vendas estão boas, né? Teve momentos bons, momentos ruins, mas será que você se manteve firme na fé, né? Junto ao seu casamento também? Porque tem gente que naquela, né, uma pequena briga ou duas já quer desistir, largar tudo, ir embora. Quantas famílias a gente vê, né, sendo destruídas e acabadas por questões simples, por orgulho, né, por coisas que poderiam ser simples de resolver e fica lá sofrendo. Então, eu mesmo, eu busquei, né, busquei conhecer mais, não só culpando o outro, né? Qual que é meu erro, né? Minha parte desse todo, né? Nas orações, né? Pedir discernimento, né? Para poder entender, me dê paciência, e discernimento. Tem dias que a gente tem que pedir paciência. Tem que, claro. Tem que fazer. Eu acho que o Dani também pede muita paciência para mim, porque o Dani é uma pessoa muito tranquila, muito assim, muito não sei, é o oposto meu. Eu falo muito, eu converso, ele é quieto, ele é tranquilo, ele é na dele. E é um complemento legal. Só que tem horas que às vezes eu chego assim falando assim, eu quero conversar, eu quero brigar, vamos fazer alguma coisa, movimento aqui. Aí ele, mas eu não quero fazer isso, eu quero ficar aqui quietinho. Então tem toda essa parte, né? Então ele tem que pedir bastante paciência. E na questão do relacionamento, a gente, quando está começando a namorar, começando a procurar ali, a gente é muito interessado em saber conquistar a pessoa, o que a gente vai fazer para conquistar a pessoa. E aí, depois que está ali no casamento, esquece que a conquista tem que ser todos os dias. Tem que ser sempre o elogio. Eu fiz uma pergunta uma vez, eu estava fazendo uma pesquisa de campo. Perguntei para alguns amigos próximos,
Quantas vezes vocês falam que amam seus cônjuges por dia? Teve pessoa falando, sei lá, quando eu dou bom dia ou quando eu dou boa noite. Teve uma pessoa que falou assim, tem que falar que ama? Eu falei, olha, é interessante, sabe assim, é bem interessante. Por que você não fala? Ela, não. E aí ela se sentiu confortável em começar a abrir o relacionamento dela ali pra mim, algumas partes que ela estava se sentindo desconfortável. Eu falei assim, ó, então faz o seguinte, comece a elogiar as pequenas coisas. Lavou uma louça, fala, nossa, que maravilha, muito obrigada por ter lavado a louça. Fala, não fez mais que obrigação. Então, mas elogia, sabe? Tenta entender essa parte. Começa a falar que ama e foi mudando. Para ter uma ideia, depois de acho que 3 meses, ela chegou para mim falando que estava totalmente diferente, que ela estava sentindo prazer de voltar para casa, que ela tinha conseguido colocar de volta a família dela em volta da mesa e ter esse momento de comunhão com eles. E que ela mudou. Ela começou a elogiar as pequenas coisas, as coisas que são normais, as coisas que são de um adulto funcional, por exemplo. Mas às vezes passa despercebido. Tem um livro que eu sempre cito, né, junto nas lives, que é Os 5 Linguagens do Amor, que esse livro ele é o mais falado e menos lido. Não? Super aconselho. Esse livro, ele fala sobre 5 ações, 5 tipos de 5 formas... linguagens. 5 linguagens, né? De amor. Da gente receber amor. Então tem o toque físico, tem o atos de serviço, tem elogios, me ajuda... Presentes e tempo de qualidade. Tempo de qualidade. Então, tem pessoas que gostam de receber mais carinho e afeto de uma maneira, tem pessoas que gostam de receber carinho e afeto de outras. O Daniel ele gosta muito de receber presentes, e não é presente caro. Se eu for no mercado e trouxer um pacote de biscoito assim para ele, do que ele gosta, ele já vai se sentir muito feliz. Eu já gosto de tempo de qualidade, então eu gosto de sentar e conversar. Assim, catar uma garrafa de café, uma garrafa d'água e a gente vai conversando. Então, são formas. Então, não adianta ele me encher de presentes, sendo que aquela forma não é a forma como eu gosto de realmente receber o amor, o afeto. E gosto muito de atos de serviço também, é muito bom. Quando ele resolve as coisas para mim. Esse livro é fundamental porque a analogia que eu gosto é a língua mesmo. Imagina que eu e a Tainara aqui estivéssemos falando russo. Vocês falam russo? Ninguém fala russo. Ninguém entenderia nada, certo? E a linguagem do amor é muito similar, né? Então, cada pessoa tem a sua preferência de amar, né? De ser amado, né? E eu, por exemplo, sou muito ato de serviço. Então, quando a minha esposa faz algo para mim, eu fico muito feliz, né? E para ela, o ato de serviço é a última linguagem lá. O que ela dá menos importância é o ato de serviço. Então, normalmente, aquela linguagem que você gosta é o que você mais faz também. Então, ela fala, você é de ato de serviço, mas você não faz nada para mim? Aí eu falo, gente, aí eu começo a citar. Por que ela não percebe? Porque ela não valoriza. Que para ela passa despercebido, que está lá na última camada. É um momento adulto funcional. Então ela não percebe. O que ela gosta muito é do toque físico e dos elogios, né? Já o elogio, sabe, é difícil para mim. Apesar de eu viver de vendas, eu saber que isso é importante e tal, mas dentro de casa eu tenho essa dificuldade. E aí, o que acontece? Quando você entende o outro e entende a si mesmo, você se policia também. Então, se você quer que a coisa dê certo, você começa a querer falar a linguagem da outra pessoa, né? Então, eu tento abraçar mais ela, eu tento beijar mais ela, tento elogiar mais ela, porque eu sei que ela gosta, né? Porque se você casou para ser feliz, já começou errado. Você casou para fazer o outro feliz. Consequentemente, o outro está fazendo você feliz também. Uhum. Vocês já são casados? Né? Acaba virando isso. E uma das outras coisas além disso tudo, o aprender a brigar. Aprender a brigar é muito interessante, porque as discussões, elas são necessárias, às vezes. Você vai defender um ponto seu, a outra pessoa também vai. Tem que entender que são 2 mundos diferentes morando numa mesma casa. Então, nesses 9 anos juntos, o que mais teve que fazer foi aprender a brigar. Que gente, não gritar, é o básico. Mas quando um fala, o outro abaixa a orelha para ouvir realmente aquilo e ouvir com atenção. Não ouvir já pensando na resposta que eu quero dar, mas ouvir, entender. E ainda lá em casa,
parece ruim, mas eu olho, eu falo alguma coisa e eu falo assim, o que que você entendeu? E aí ele tem que me falar, já é um combinado nosso, dele ter que falar o que que ele entendeu daquilo que eu falei, porque às vezes ele fala um negócio e fala, ó, não foi isso que eu falei. Aí eu explico de uma outra forma, daí ele entende, a mesma coisa eu. Ele vem falando um negócio e fala, não, eu estou entendendo isso. E assim, claro, a dinâmica lá em casa funciona, a gente senta para fazer reunião. Não posso chegar assim, já começando não, pegar o Daniel de surpresa, ele não está nem um pouco preparado. Então tem que falar, olha, hoje umas 3 horas da tarde, quero conversar com você. Aí é sobre tal coisa. E aí a gente senta ou lá no sofá, ou lá na mesa. Não, você que fala da minha agenda, teve uma época da minha vida que eu e o Daniel, nós estávamos tendo muitos problemas. Só que a gente chegava, olhava um para a cara do outro e falava assim, finalizar, você quer? Não, não quero, então vamos resolver. A gente tinha reunião todo domingo. Todo domingo era um espaço na minha agenda, porque era disso, uma loucura. Eu colocava ali na minha, eu mandava convite para ele. Gente... Travar a agenda. Depois eu te mostro. Ainda tenho aqui nas agendas. A época... A gente separava um momento, domingo, e assim, a gente brigava com a Bíblia no colo. A gente conversava e a gente procurava a resposta na Bíblia para conseguir resolver aquela situação. E hoje somos um casal que a gente não tem briga, a gente se concorda em muitas coisas e está tudo muito mais alinhado. É muito mais fácil e mais tranquilo. Muito, 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 muito. Tem muito sapo. Coríntios 13, capítulo 5. Já começa ali no... Coríntios. O Coríntios 13:5. 13:5. A do amor tudo suporta, do amor tudo... Porque Paulo fala, né, sobre o que é o amor. Explica o que é o amor. Sim. Então, em relação à questão do casal específico, né, principalmente lidando com relação a brigas, ele vai falar, Paulo escrevendo a Coríntios, que o amor não se porta de maneira inconveniente, não age egoisticamente, não se enfurece facilmente, não guarda ressentimentos. Claro, ele continua, tem antes, né, o amor é paciente, o amor é bondoso, não inveja, não se gloria, não é arrogante. Então ele está explicando o que é realmente o amor. Então, se você fala que ama alguém, esse é um bom texto para a gente poder pegar e falar, poxa, realmente, se tem algum, eu amo alguém e realmente eu tenho essas dificuldades, eu preciso melhorar em mim, porque o amor ele não é sobre o que você recebe dos outros, é o que você doa para outras pessoas. Perfeito. Perfeito, é isso mesmo. Nós que temos filhos pequenos, também é importante o filho ver essa relação que nós temos com nossos esposos, nossos cônjuges. Normalmente, a gente quer ter as discussões, as conversas, não brigas, né? As conversas no momento onde a criança está dormindo e tal. Então, para a criança, eles não falam isso, mas eles podem sentir que alguma coisa não está funcionando bem. Eu e a Dani, a gente está colocando 15 minutos, a gente chama de tempo de sofá. Por 15 minutos, a gente senta e conversa sobre o dia, como foi seu dia, o que você fez e tal. E é importante que as crianças vejam a gente fazendo isso, né? Para elas se sentirem mais confiantes que a relação do casal funciona bem. Isso vai montando o futuro delas. Outra coisa que é importante, na quinta-feira eu saí só com a minha esposa para a gente jantar. E para as crianças é importante elas saberem também do amor, do carinho que eu tenho. Vou sair para namorar com a mamãe, só vai a gente. A minha filha, não, por quê? Eu também quero ir, no começo é assim. Mas no inconsciente delas, elas estão entendendo, né, que essa relação de importância entre o casal, né? E elas se sentem mais amadas, por incrível que pareça, mesmo, né, ficando ali, não indo com a gente, porque eles, né, sabem que um está cuidando do outro, a família está unida, então tudo isso é importante. Isso é importante de ressaltar também, essa questão do sair juntos, porque os filhos, eu estou tendo essa experiência agora, né? Então eu vou começar a ter, mas eu sempre cresci com isso de
o esposo, a esposa, o seu cônjuge, ele é o mais importante. Os seus filhos, eles necessitam dos dois, só que no grau de importância para o casal em si é o mais importante, porque os filhos, eles vão nascer, você vai cuidar deles até uma altura e eles vão embora. A ideia é essa, para a gente não criar filhos para a gente, criar filhos para o mundo e preparar bons seres humanos para isso. Só que quem vai ficar com você, quem vai te acompanhar, quem vai dormir do teu lado todos os dias, é aquela pessoa que está ali. Então, ela tem que ser tratada como a mais importante. Claro, há momentos e momentos. Num momento de dificuldade, o filho está passando por uma doença, alguma coisa, claro que se torna ali o mais importante naquele momento. Mas no normal, no tranquilo, o cônjuge ele sempre tem que ser valorizado. Então, esses momentos, sair sozinho, ir namorar e fazer alguma coisa. A gente, em casa, os dias de folga do Dani é tudo bagunçado. Mas lá na esquina tem aqueles de cana, de caldo de cana. Isso. E a gente sobe, às vezes vai para o mercado, a gente senta ali e fica uns 30 minutos tomando caldo de cana e conversando sobre qualquer outra coisa que não seja nenhum tipo de problema, boleto, nada. Não pode, não é o nosso momento de falar de qualquer coisa, menos de boleto de problema. Então, ter esses momentos onde vocês não falam de preocupações, não falam de problemas, é muito importante. Perguntar ainda, como que você se vê daqui a uns anos, né? O que você espera da sua vida? O que está acontecendo com você? E realmente ter essa resposta, sabe? Falar, tipo assim, não aquele básico, eu quero estar com dinheiro, com carro, com casa e tá, mas quais os seus planos para mim na sua vida daqui a um ano? O que você quer fazer comigo? Tipo assim, quero fazer uma viagem com você, quero te levar para conhecer tal lugar, quero fazer tal passeio. Então, assim, é muito importante de ter essa construção de planos. Vou até para finalizar, a parte do casamento, deixar uma reflexão para vocês. Vocês sabem qual é o sonho do cônjuge de vocês? Você sabe o seu sonho? Seu cônjuge está envolvido? Ele sabe do seu? E você sabe do dele? Certo. Pensem, reflitam, de repente resolvam isso. Às vezes vão perceber que não sabem, né? Tá? Bom, aqui no 38, no capítulo 38 ao 41, é quando Deus fala com Jó. Então, Deus fica em silêncio todo esse período e aí ele fala com Jó. E quando ele fala com Jó, porque Jó está reclamando. Jó eu amaldiçoo o dia que eu nasci, que se tornasse em trevas, tudo mais. Só que daí, Deus chega para ele com ele questionando, e Jó também faz coisa errada, que ele se mantém íntegro, mas ele também peca, porque ele tem alguns momentos que parece que ele quer desafiar Deus. Então, ele fala, se Deus aparecer aqui na frente, eu vou provar para ele vai ter que me provar que eu tô errado. Então, ele começa a ter esse comportamento, e aí ali no 38 Deus aparece. E Deus aparece não de uma forma assim, querendo realmente punir ele, mas querendo mostrar para ele, olha, onde você estava quando eu criei tudo? Por que você está tentando entender isso que eu estou te fazendo passar? Então, ele leva Jó a uma reflexão muito grande e fala assim... E aí Jó realmente reconhece que Deus, ele é o soberano, que Deus está no controle de todas as coisas. E aí entra no 42, que é quando Jó se arrepende. Quando Jó se arrepende, pede perdão pelo comportamento que ele estava tendo, não por ele achar que tinha pecado, mas por aquele comportamento que ele teve durante a provação. Ele pede perdão e Deus fala assim, então ora pelos teus amigos. Deus repreende os amigos de Jó também por terem dado tantos conselhos. Fala, vocês julgaram ele sem saber o que realmente tinha acontecido. Então Deus repreende esses amigos por ter falado assim, você está colhendo o que você plantou. Então ele, depois dessa repreensão, Jó ora pelos amigos dele e Deus restitui tudo aquilo que ele tinha em dobro dos bens materiais. Na família, ele restitui, ele dá novos filhos ali para Jó. O que a gente pode trazer de entendimento, para pelo menos encerrar a minha parte, é como que você se comporta em meio à crise. Jó, no meio da crise, ele começou a reclamar. Muito porque ele estava começando a defender o ponto dele, não, eu não estou errado, eu não pequei, e aí nessa de tentar se provar, ele começa a agir ruim, agir de uma forma má. Então ele começa a ter um comportamento ruim ali. E um pouco também, já entrando nessa, realmente, será que eu errei? Então, como que a gente se comporta no meio das crises, nos meios, tá um caos a nossa vida, e a nossa vida
não tem aquela 100% tranquilidade, né? Depois dos 18 é tudo caro e distante. É. Mas assim, como que a gente se comporta nesses momentos? Essa é a reflexão que eu gostaria de deixar para vocês. Eu gostaria de deixar o julgamento, né? Nós, assim como Jó julgou Deus, né? E Deus teve que mostrar para ele, onde é que você estava quando eu criei o mundo, quando eu tirei o povo do Egito lá, enfim. Então, às vezes a gente vê algo de errado com o nosso cônjuge, com o funcionário, com o cliente, e a gente fica sempre julgando, né? Agora, por que será que aquela pessoa está tomando essa decisão ou seguindo esse caminho? Qual é a informação que ela tem? Quais são as experiências que ela passou? Então, tentar entender, tentar ajudar, tentar conduzir, né? E não simplesmente julgar achando que, com certeza está fazendo isso por causa daquilo. Você não sabe, você não tem certeza. Né? Então, saber conversar, saber se comunicar, tá? Evitar esse pré-julgamento. É isso, pessoal? É isso. Alguém tem alguma pergunta ou comentário? Não. Então, tá Então, bom. gente, obrigado para quem ficou até aqui e nos vemos até a próxima, certo? Até a próxima, certo? Boa!